irmãos em Cristo, que possamos ter nesse momento momentos de reflexão, sentirmos em nós a oportunidade de levarmos nosso pensamento ao Cristo e olharmos para algumas passagens, alguns trechos que possam nos ajudar a nossa reflexão. Olhando o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a seguinte frase: quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar a discórdia no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse Jesus, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Essas reflexões são importantes porque Jesus nos recomenda, nos aconselha a perdoarmos enquanto estamos a caminho. Buscar reconcilia-te enquanto estás a caminho, porque sabemos que consequências imediatas podem ter nessa encarnação para nossos próprios corações, de raiva, ódio, aquilo que pode nos atrapalhar, fazer com que nossas doenças, nosso corpo físico sinta muito, que as doenças possam aparecer, que até o nosso sistema imunológico, tão necessário nesse momento, fique abalado. Em primeiro momento, devemos nos reconciliar internamente com nossos corações, examinando o que nós recebemos de alguém que possa ter nos magoado e ofendido. Cabe uma análise porque nos sentimos tanto ofendidos diante daquela ofensa, mas cabe também um olhar para Jesus, que nos ensina a olhar para frente. Olhar para frente, nos reconciliando, porque no futuro continuaremos ligados por laços de ódio, vontade de vingança. E nesse momento que nós vivemos agora, como é importante termos o coração tranquilo, procurando também nos perdoarmos diante dos nossos erros, mas sobretudo reconciliar com os nossos irmãos que sofrem como nós, até outros até muito mais. O nosso olhar tem que ser de esperança, de reconciliação, de olhar para Jesus como o grande mestre do amor e da paz. E para que tenhamos paz, precisamos reconciliarmos com nós mesmos e com todos aqueles que porventura tenham nos ofendido. Vemos nesse momento como somos frágeis diante das dificuldades pequenas, dificuldades que podem ser resolvidas, fortalecendo a nossa saúde psíquica, e todo o nosso corpo será fortalecido diante de paz, de harmonia, de amor. Que tenhamos em mente esse amor de Jesus, fé e esperança, e trabalho no bem. Fique em paz, que Jesus nos inspire sempre, que nós não percamos a fé e a esperança de dias melhores. Que assim seja. A indulgência. Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se torne conhecido senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que, com aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com perfeita habilidade. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo nesse caso,
tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem tem censura nos lábios, apenas conselhos, e quase sempre velados. Quanto criticais, que consequência se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não farias o que reprovais, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupar com os que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena a que desculpais, porque conhece a razão de ser de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue ao passo que o rigor desanima, afasta e irriga. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Isso é do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo.